Revelado, o hábito surpreendente que transforma sua vida e traz prosperidade incrível. A pequena cidade de São José do Campo estava em festa. O sol brilhava intensamente, refletindo a alegria das pessoas que passeavam pelas ruas. Daniel, um jovem de 24 anos, sentia seu coração disparar em um misto de esperança e medo. Desde a morte do pai, a vida havia se transformado em uma rotina pesada, repleta de obrigações. Ele era agora o responsável por sua mãe e seus 2 irmãos mais novos. A cada dia, ao sair de casa para trabalhar na indústria local, sentia que seus sonhos de se tornar músico estavam cada vez mais distantes, enterrado sob a pressão de sustentar a família. Enquanto suas mãos ágeis operavam as máquinas, sua mente voava. Em cada pausa, as melodias que compunha surgiam em sua mente, sonhos secretos que ele guardava a 7 chaves. Suas letras falavam sobre o medo de não ser suficiente e a angústia de não seguir o caminho do coração. E assim, repetidamente, ele silenciava seu talento, convencido de que ser músico era apenas um capricho. Mas tudo mudou em um dia qualquer. Durante o café da manhã, seu olhar cruzou com o de seu Jorge, um velho artista local, que percebia a tormenta em seus olhos. "Menino, o que você canta quando ninguém está olhando?" perguntou Jorge, seus olhos brilhando com sabedoria. O convite para o grupo de músicos na Praça Central fez o coração de Daniel acelerar. Relutante, mas atraído pela ideia, ele decidiu dar uma chance. Naquele encontro, num ambiente onde a música vibrava como uma segunda pele, Daniel finalmente se sentiu vivo. As canções que ele compunha começaram a ecoar, e os sorrisos dos novos amigos lhe deram força. Mas uma sombra persistia em casa, sua mãe mal conseguia esconder a preocupação com a imprevisibilidade da arte. "Música não vai colocar comida na mesa", dizia ela. E o peso dessa realidade começou a esmagar suas esperanças. Era então que a cidade se preparava para o festival de música. A ideia de se apresentar era como uma faca afiada cortando seu coração. Seguir seu sonho e arriscar tudo? Ou permanecer na segurança de uma vida previsível? Estava em conflito, e a pressão aumentava a cada dia. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na véspera do festival, Daniel estava tomado pela ansiedade e pela determinação. Quando subiu ao palco, a plateia estava em silêncio, esperando seu primeiro acorde. Junto com a música, respirou fundo e deixou suas inseguranças escaparem. Ao fechar os olhos, finalmente começou a ver sua vida de um jeito diferente. Mas como um relâmpago no céu azul, ele avistou uma figura familiar no fundo da multidão. Seu coração quase parou. Seria sua mãe? A tensão no ar cortava como uma navalha. Ele sabia que naquele momento, tudo que ele temia poderia desmoronar, ou talvez, só talvez, tudo que ele sempre sonhou poderia finalmente se concretizar. O coração de Daniel acelerou como se estivesse prestes a explodir. Ele reconheceu o olhar de sua mãe. Estava lá em pé, entre os outros rostos anônimos, seus olhos cheios de preocupação, mas também de esperança. Com a pressão do festival pairando no ar, ele sentiu um frio na barriga, mas também uma chama de coragem se acendendo dentro dele. O palestrante que estava à frente do palco fez uma introdução sobre a importância da música na vida da comunidade, mas Daniel mal ouvia. Ele só pensava em como a voz que ecoava dentro dele pedia para ser ouvida. A guitarra estava entre suas mãos, fria e real, esperando que suas emoções se transformassem em notas e letras. Quando finalmente começou a tocar, o mundo ao seu redor parecia desaparecer. Cada acorde que desprendia da guitarra ressoava não apenas nas paredes da praça, mas dentro de seu próprio peito. As palavras que ele havia escrito nas tardes solitárias nasceram. Ele cantou sobre o amor pela família, sobre os desafios enfrentados e os sonhos enterrados. A música abraçou a plateia, tomando conta do ambiente. As primeiras notas dançaram pelo ar, e aos poucos, ele começou a ver o impacto que a sua apresentação estava tendo. O olhar de sua mãe começou a mudar. Não era mais apenas preocupação, mas sim admiração. Ele podia ver seu orgulho se iluminando. O rosto dela, antes tenso, agora tinha uma leveza que trouxe um novo fôlego ao seu canto. Daniel sentia-se vivo, mais do que nunca. A energia da plateia o envolveu, e com cada verso, ele deixou de lado todos os medos que o prendiam. Os aplausos começaram a surgir, levantando-o como se estivesse flutuando.
A música não era apenas uma fuga da realidade. Era a forma mais pura de se conectar com seu verdadeiro eu. Mas o clímax aconteceu quando, no final da canção, ao olhar mais uma vez para sua mãe, ele percebeu que estava lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não esperava isso. Nunca havia imaginado que seu filho pudesse tocar tantas almas ao mesmo tempo. A certeza de que ali estava um talento verdadeiro surgia aos olhos dela como uma revelação. A plateia aplaudiu, mas para Daniel, o mais importante estava ali, naquele olhar silencioso que trocava com a mãe. Seria aquele o início de um caminho sem volta? Um caminho que não só o liberaria de suas correntes, mas levaria sua família a um novo horizonte? Ao descer do palco, ele sentia que a música poderia ser uma ponte para seus sonhos. No entanto, enquanto o público ainda vibrava ao fundo, um homem desconhecido se aproximou. Com um sorriso enigmático, ele entregou a Daniel um cartão. Você precisa conhecer Arlette, ela é uma produtora incrível, disse o homem com uma voz envolvente. O coração de Daniel disparou novamente. E agora? O que significava esse encontro inesperado? Ele estava à beira de um novo mundo, mas a dúvida invadia sua mente. E se a arte realmente o levasse a se afastar da segurança familiar? Era hora de decidir se seguir seu sonho valeria a pena, mesmo com as incertezas à frente. Estava prestes a descobrir que as escolhas que fizesse dali em diante poderiam mudar não apenas sua vida, mas de toda sua família. Daniel olhou fixamente para o cartão em suas mãos, como se aquelas palavras mágicas pudessem abrir portas que ele nunca ousara sequer imaginar. O homem tinha se afastado, desaparecendo na multidão, mas a excitação e a ansiedade pulsavam dentro dele. Arlette pensou. O nome soava como música, e ele se perguntou se essa mulher poderia realmente mudar sua história. Tentando conter a tempestade de emoções, ele passou pelo mingau de sorrisos e palavrinhas da plateia. Aquela adrenalina familiar ainda estava em seu corpo. As pessoas se movimentavam, animadas, repletas de vida. Mas para Daniel, o mundo parecia um lugar dividido entre o que ele conhecia e o que estava prestes a descobrir. No entanto, tudo ainda dependia de uma decisão. Ele olhou de novo para sua mãe, que estava perto do palco, ainda absorta com a apresentação. Em seu olhar, ele viu apoio, mas também um sutil chamado à responsabilidade. A vida não era fácil para eles, e seguir em frente significava mais do que simplesmente sonhar. Seria uma forma de procurar um futuro melhor, mas correria o risco de deixá-los para trás. E isso o apertava o coração. Ele caminhou até sua mãe, ainda tremendo com a energia da apresentação. Mãe, eu não sei o que fazer, disse ele, sua voz quase um sussurro. Ela sorriu, os olhos brilhando. Você já sabe, Daniel. A música faz parte de você. Se esse é o seu sonho, você precisa persegui-lo. Só tenha cuidado, não se esqueça de onde você veio e, acima de tudo, não se afaste de nós. Essas palavras soaram como um mantra dentro dele. Cuidado, ele repetiu em seu pensamento. Mas e se tudo desse certo? A possibilidade o intrigava. A tarde foi passando, e a alegria do festival começava a se transformar em um murmúrio distante. Ele sentia a pressão da escolha que estava prestes a fazer. Após se despedir de sua mãe com um abraço apertado, Daniel se afastou, buscando um lugar mais calmo, longe das vozes e sorrisos. Ele olhou para o cartão de Arlette novamente. Se essa mulher realmente fizer aquilo que o homem disse, acredito que posso realizar meus sonhos. Mas ele sabia que ao mesmo tempo esse passo poderia custar sua segurança familiar. Nessas frações de segundo, a vida poderia mudar. Ele levou a mão ao peito, sentindo seu coração pulsar forte. E se a música o levasse longe demais? Daniel decidiu que precisava de mais informações. Correu de volta ao ponto onde o homem estava, mas só encontrou rostos desconhecidos, já perdidos no ritmo do festival. O desespero começou a crescer, ele não podia deixar essa oportunidade escorregar entre seus dedos. Finalmente, uma ideia surgiu. Amanhã, irei à casa da Arlette, prometeu a si mesmo. O que teria a perder? Enquanto caminhava em direção à sua casa, a lua começou a brilhar alto no céu, trazendo uma sensação de calma à sua mente agitada. Ele olhou para a estrada à sua frente e, pela primeira vez, vislumbrou um horizonte iluminado por uma nova esperança. Mas uma pergunta não saía de sua cabeça. Será que sua música seria suficiente para conquistar o mundo da produção musical? Ele sentia que estava prestes a entrar em um campo misterioso e que, ao mesmo tempo, poderia revelar a verdade sobre ele mesmo. E assim, enquanto caminhava devagar, um novo pensamento surgiu. E se Arlette não me quisesse? E se minha música não fosse boa o suficiente? O que ele não sabia era que esse primeiro passo o levaria a uma jornada inesperada, repleta de desafios e descobertas. Na manhã seguinte, tudo poderia mudar. Ou não.
Tudo dependia da escolha que estava prestes a enfrentar. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas frestas da janela, iluminando o quarto de Daniel. Ele ainda estava perdido em seus pensamentos quando despertou, o cartão de Arlete em sua mesinha de cabeceira, quase brilhando como um farol em meio à escuridão de suas incertezas. Depois de se espreguiçar, lembrou-se do que tinha que fazer. A vida exigia decisões e, embora o medo o envolvesse como uma pesada coberta, havia também uma faísca de entusiasmo que ardia dentro dele. Hoje é o dia, murmurou para si mesmo, tentando reforçar a confiança que vacilava. Tomou um banho rápido e vestiu a melhor roupa que tinha, uma camiseta surrada que ainda cheirava a um bom perfume, e um par de calças que, apesar de gastas, o faziam sentir-se um pouco mais próximo de quem ele queria ser. Olhou-se no espelho e, em vez de um jovem inseguro, viu um artista, alguém que estava pronto para se apresentar ao mundo. Assim que saiu de casa e sentiu a brisa fresca da manhã batendo em seu rosto, uma onda de determinação percorreu seu corpo. Caminhou em direção à casa de Arlete, o coração batendo descompassado no peito, como se quisesse escapar da ansiedade. O barulho familiar das ruas e o cheiro do café que subia das barracas se misturavam em uma sinfonia única, mas tudo o que ele conseguia pensar era no que estava prestes a fazer. A cidade, com sua agitação habitual, parecia um pano de fundo para um filme, onde ele era o protagonista em busca de sua grande chance. Quando finalmente chegou à porta de Arlete, parou por um momento. O cartão estava em sua mão, quase queimando de tanta importância. Seus dedos tremiam. Mas o desejo de seguir em frente era mais forte que o medo. Ele bateu à porta, sentindo a expectativa crescer como um balão prestes a estourar. Ouviu passos se aproximando, e quando a porta se abriu, um sorriso radiante o recebeu. Arlete tinha um olhar confiante, que o fez sentir-se imediatamente mais à vontade. Oi, Daniel! Que surpresa! Ela exclamou, a voz suave e vibrante. Ele mal conseguia responder, o nervosismo quase o imobilizava. Oi, eu encontrei isso e queria saber mais sobre a música. Sobre o que você faz, ele gaguejou, ainda segurando o cartão, tentando reunir coragem. Arlete inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando-o. Bom, entre e vamos conversar. Estou animada para ouvir o que você tem em mente. Enquanto entrava, Daniel sentia como se estivesse atravessando uma porta não só física, mas também para um novo mundo, um espaço onde seus sonhos podiam se tornar palpáveis. A sala estava adornada com instrumentos, partituras e fotos de grandes músicos que um dia também estiveram ali, começando suas jornadas. Eles se sentaram, e Daniel começou a explicar suas aspirações. Arlete ouvirá atentamente, seus olhos brilhando com a paixão que ele compartilhava. Mas à medida que as palavras fluíam, ele sentiu algo no ar, uma pressão quase palpável. E se ela não acreditasse nele? E se a sua música não fosse o que ela esperava? Estou sempre à procura de novos talentos. Mas Daniel, não é só sobre o que você toca. É sobre a essência da música, a sua verdade. Você sente isso? Ela perguntou, desafiando-o a olhar mais profundamente para si mesmo. As palavras dela ecoavam em sua mente e ele se lembrou de sua mãe, do apoio dela. Eu sinto que a música é tudo que eu tenho. É como se tudo que eu sou estivesse dentro dela. Arlete sorriu, e esse sorriso parecia iluminar a sala. Mas ao mesmo tempo despertou em Daniel uma nova onda de inseguranças. Eles discutiram, e a cada palavra a conexão entre eles crescia. No entanto, ele ainda se perguntava se esse seria realmente o início de algo importante ou apenas mais uma conversa sem profundidade. A cada acorde que ela mostrava, ele se via mais envolvido, como se cada nota contasse uma parte de sua própria história. Arlete então pediu para ele tocar algo. O nervosismo e a expectativa misturavam-se em sua mente, e ele hesitou. Conseguiria suportar essa pressão? Conseguiria mostrar a ela que sua música valia a pena? A conexão estava ali, mas a dúvida ainda pairava. Daniel inspirou fundo e decidiu, naquele momento, que aquela seria a oportunidade que ele esperava toda a vida. Assim que começou a tocar, sua alma se libertou, e ele percebeu que a música era mais do que notas. Era sua história, seu passado e mais ser. Mas enquanto os acordes ecoavam, ele percebeu que talvez houvesse muito mais em jogo do que esperava. Ele não tinha ideia de que a revelação que o aguardava ali seria um divisor de águas em sua vida. O que aconteceria a seguir? À medida que os dedos de Daniel dançavam sobre as teclas, ele sentiu algo sobrenatural tomando conta dele. Era como se a música, há muito adormecida dentro de si, estivesse despertando com todo o seu vigor. Cada acorde ressoava não apenas no ambiente, mas em seus sentimentos, em suas memórias. Ele estava se expondo, mostrando suas fragilidades e suas aspirações em cada nota. Arlete o observava fascinada.
O brilho em seus olhos era inconfundível. Quando a música chegou ao fim, o silêncio que se seguiu parecia um eco distante, e Daniel temia que o momento mágico tivesse evaporado. Contudo, o sorriso dela se ampliou, e suas palmas se uniram em um aplauso sincero. Uau, Daniel! Você realmente sabe trazer emoção à música. Isso foi lindo! Ela disse, suas palavras carregadas de entusiasmo. A validação a fez sentir uma mistura de alívio e euforia. Mas a pressão continuava ali, e ele sabia que aquilo ainda era só o começo. Obrigada, mas eu não tenho certeza se isso é o suficiente, ele respondeu, o coração pulsando forte. A insegurança sussurrava em sua mente, tentando ofuscar a certeza que começou a brotar. Arlete, percebendo seu desconforto, se inclinou para a frente. A música é sobre conexão, e você acaba de se conectar com algo muito poderoso dentro de você. Agora, vamos falar sobre o que podemos fazer juntos. Juntos? A palavra quase saiu como um sussurro. O que ela estava propondo? Daniel não conseguia acreditar que poderia haver um lugar para ele na vida artística dela. Sim, a música não é apenas técnica ou habilidade. É também sobre histórias e sentimentos. Quero ouvir sobre suas experiências e o que você deseja transmitir através da sua arte. E quem sabe podemos trabalhar em algo juntos, Arlete disse, com um brilho de esperança que incendiou o coração de Daniel. Os dois passaram horas conversando, explorando ideias, sentimentos e sonhos. Daniel nunca se sentirá tão ouvido, tão acolhido. Arlete não era apenas uma mentora, ela se tornava uma amiga que compreenderia seu próprio anseio. Ao final da conversa, ele percebeu que não era só a música que daria forma à sua vida, mas também as conexões que estabeleceria ao longo do caminho. Entretanto, algo começou a inquietá-lo. Durante a troca de ideias, ele notou que Arlete mencionou um festival importante que ocorreria em breve. Vai ser uma ótima oportunidade para artistas mostrarem seu talento, ela disse casualmente. A frase ficou martelando em sua cabeça como um sino. E se ele estivesse pronto para isso? Você vai participar? Daniel perguntou, um misto de esperança e apreensão em sua voz. Sim, e estou procurando novas colaborações, Arlete respondeu, sua expressão animada. Mas de repente seu olhar mudou como se uma nuvem passasse. Mas, Daniel, esse evento pode ser difícil de se inserir. Precisamos de um produto pronto, e o tempo é curto. Você realmente acha que está preparado? Cada palavra dela era como uma gota de água caindo em uma superfície tranquila, criando ondas de incerteza. Daniel sentiu seu peito apertar. Ele desejava tanto, mas a ideia de não estar à altura, de decepcionar Arlete, o paralisava. Eu não sei, ele murmurou, a dúvida invadindo seus pensamentos. Mas em seu íntimo, havia uma centelha de determinação. Se havia uma chance de mostrar quem ele realmente era, essa era a hora. Vamos fazer um desafio, Arlete propôs com um sorriso travesso. Você tem uma semana para criar algo novo, algo que realmente reflita seu eu verdadeiro. E se você conseguir, trabalharemos juntos para apresentá-lo no festival. Daniel sentiu um frio na barriga. Era um teste, uma chance de mostrar sua essência, mas também um risco. E se ele falhasse? Ela percebeu sua hesitação e disse, a música é um reflexo de quem somos. Não se preocupe com o que os outros pensam. A verdade mais profunda vem de dentro. As palavras dela ecoaram em seu íntimo. Queria dar esse passo. Era uma chance que não podia deixar passar. Mas havia muita pressão para alcançar algo que talvez não estivesse pronto para criar. Certo, eu aceito, ele respondeu, sua voz firme, embora o medo ainda pulsasse nas veias. Eu vou me esforçar ao máximo. No momento em que saiu de casa, a expectativa tomava conta dele, misturada com um leve pavor do que estava por vir. Poderia ele realmente se descobrir? E o que sua música diria sobre ele? A cada passo em direção ao desconhecido, uma pergunta pairava na sua mente. E se eu não conseguir? Ele sabia que o desafio estava apenas começando, mas em seu coração havia uma certeza. Essa era a oportunidade que havia esperado a vida toda. A música não era apenas uma paixão, ela era uma necessidade. Mas ele entraria de cabeça nesse novo mundo ou deixaria suas inseguranças ganharem? À medida que o dia caía, ele sentiu que estava mais perto da resposta, mas também que grandes segredos sobre ele mesmo estavam prestes a ser revelados. Daniel acordou cedo. O sol mal havia surgido e ele já estava com os olhos fixos nas teclas do piano, como se buscasse a inspiração que lhe escapava. O silêncio do quarto contrastava com a tempestade de pensamentos que rondava sua mente. O desafio que Arlete lhe dera pulsava em seu interior, uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele precisava que a música falasse por ele, mas como escolher as palavras certas quando tudo parecia tão confuso?
Lembrou-se do que Arlete tinha dito sobre conexão. Precisava encontrar um jeito de se conectar com suas emoções mais profundas, as que haviam ficado enterradas sob a rotina e o medo. Foi então que decidiu sair e buscar inspiração em sua cidade, nas pessoas, nas vozes que passavam pela vida dele, mas que muitas vezes ele ignorava. Daniel se vestiu rapidamente e saiu, sentindo o ar fresco da manhã em seu rosto. As ruas começavam a ganhar vida. Ele caminhou até a praça central, onde sempre havia artistas de rua. O som das músicas, dos risos e das conversas logo preenchia seus ouvidos. Era um caleidoscópio de sensações. Ele parou em frente a um violonista que dedilhava acordes de uma melodia suave, que parecia ecoar em seu coração. Enquanto observava, Daniel se viu refletindo sobre sua própria jornada. Quais histórias ele queria contar? O que havia dentro dele que precisava ser liberado? Lembrou-se das vezes que desistiu de seus sonhos e das críticas que sempre ouviu. Mas agora as palavras de Arlete ecoavam em sua mente como um farol de esperança. A verdade mais profunda vem de dentro. Ele voltou para casa, o som do violão ainda ressoando em sua mente, e sentou-se ao piano. Tentou colocar em prática tudo o que havia sentido e observado. A primeira tentativa soou dissonante, a segunda parecia sem vida. Frustração começou a brotar, mas ele se lembrou do sorriso de Arlete e do jeito que ela o encorajava. A música não é só técnica, é sentir, repetiu para si mesmo, fechando os olhos e permitindo que seu coração falasse. A partir desse momento, as notas começaram a fluir. Era como se uma nova melodia estivesse emergindo de seu interior, uma composição que falava sobre lutas, dor, mas também sobre esperança e superação. Com cada acorde, surgiu uma nova familiaridade. Ele percebeu que não se tratava de ser perfeito. O que realmente importava era ser verdadeiro. E assim sua composição começou a tomar forma. Lembranças de momentos significativos em sua vida se entrelaçavam à música. Dia após dia, ele voltou ao piano, cada vez mais seguro. O som das teclas tornou-se um refúgio, um espaço sagrado onde Daniel podia se descobrir, sem medo de julgamentos. E quanto mais ele se entregava, mais a música contava sua história. Na última noite antes do prazo de Arlete, ele sentou-se no piano e pela primeira vez, sorriu ao tocar. Sentia que havia algo especial naquela melodia, uma essência que representava quem ele era. O festival estava se aproximando rápido, e embora a ansiedade ainda estivesse lá, uma nova emoção o invadira. A confiança. Com seu coração acelerado, Daniel decidiu gravar sua composição. Precisava ouvir o que havia criado, precisava que isso se tornasse real. Ele não queria apenas impressionar Arlete, queria mesmo impressionar a si mesmo. Ao tocar as últimas notas, um misto de alívio e euforia tomou conta dele. Mas assim que parou, um pensamento o atingiu. E se Arlete não gostasse? E se o público não o acolhesse? De repente, as dúvidas começaram a se infiltrar novamente. Como sombras que ameaçavam o avanço da luz. Ele se lembrou de quando decidiu aceitar o desafio e do quanto estava disposto a lutar pela sua paixão. Daniel sabia que a música era sua voz, a chave para abrir novas portas, e as incertezas não poderiam ofuscar o brilho do que havia se tornado. Com um profundo suspiro, ele olhou em direção ao piano, admirando a melodia que havia moldado com tanto cuidado. Amanhã seria o dia em que ele mostraria sua verdade ao mundo. Mas no fundo, a pergunta o inquietava: será que ele estava realmente pronto para isso? As sombras da dúvida permaneceram, e o coração de Daniel acelerou ao imaginar o que viria no próximo passo de sua jornada. O sol mal havia nascido, e a cidade já acordava em um murmúrio vibrante. Daniel sabia que hoje era o seu dia. O festival estava prestes a começar, e ele tinha que encarar o que tanto temia, mostrar ao mundo quem ele realmente era. Com os nervos à flor da pele, ele vestiu uma camisa azul que o fazia lembrar do céu limpo de um dia de verão. Olhou-se no espelho, tentando encontrar coragem nos próprios olhos. Ele chegou à praça e reparou na movimentação. Artistas se preparavam, pessoas riam e conversavam. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de pão quente que vinha de uma padaria próxima. O ambiente pulsava, e aquela energia o contagiava aos poucos. Daniel respirou fundo e deu um passo à frente, como se estivesse atravessando uma linha invisível entre sua antiga insegurança e um novo capítulo. Enquanto caminhava, sua mente oscilava entre a calma momentânea e a tempestade emocional que ele sentia por dentro. O plano era simples: ele apresentaria sua composição, falaria sobre sua jornada, e acima de tudo, deixaria a música fluir. Mas uma dúvida persistente se instalava: e se sua história não tocasse ninguém? Ali no coração da cidade, ele encontrou Arlete. O brilho em seu olhar fez seu peito se aquecer. Você está pronto, Daniel?
Ela perguntou, segurando seu braço com um sorriso encorajador. Sua presença era um lembrete de que ele não estava sozinho naquela jornada. Com um aceno de cabeça ele tentou responder, mas as palavras falharam. As horas passaram rapidamente. Daniel observou outros artistas, sentiu a esperança e a paixão que exalavam de cada apresentação. Olhos brilhantes de crianças, aplausos calorosos, e aquela sensação de pertencimento que o envolvia como um cobertor. Isso só aumentou sua ansiedade. Finalmente chegou a sua vez. O coração pulsava como se estivesse prestes a saltar do peito. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, a luz do sol brilhando em seu rosto, e olhou para a plateia. Pessoas desconhecidas, amigos, até mesmo algumas crianças que haviam parado para ouvir. E então ele viu Arlette na primeira fila, com o olhar cheio de expectativa. As notas da sua música ecoavam na memória, e ao se sentar ao piano, toda a confusão que antes o dominava pareceu dissipar. Ele fechou os olhos e começou a tocar, deixando que a melodia o levasse. Cada acorde se transformou em um pedaço de sua história, as lutas, os medos, mas também os sonhos. No meio da apresentação, algo mudou. Ele sentiu o calor da conexão com o público, como se todos ali estivessem vivendo sua história ao mesmo tempo. Olhos se encontraram, sorrisos se espalharam. Daniel percebeu que sua insegurança foi se transformando em algo bonito, uma troca íntima entre ele e cada pessoa que o ouvia. Quando terminava, não era mais um sonho distante, era a realidade dele sendo revelada. Ao abrir os olhos, viu lágrimas de emoção em algumas faces, e aqueles aplausos espontâneos ecoaram como uma vitória. A dúvida se desvaneceu, substituída por um sentimento de pertencimento profundo e duradouro. Mas até o fim, a pergunta ainda pairava no ar. Aquela conexão era apenas momentânea, ou ele realmente tinha encontrado a sua voz? Daniel sorria, mas logo uma sombra densa, um momento de alegria. A pressão da expectativa. E a pergunta bateu forte em sua mente. Será que ele conseguiria manter isso vivo? Com o peito cheio de esperança e um leve tremor de ansiedade, ele se viu de frente para o próximo passo. A jornada estava apenas começando, e a energia do festival fez sua coragem pulsar ainda mais forte. Mas as tempestades internas ainda poderiam retornar, e uma nova dúvida se formava. Estaria Daniel preparado para ir além e explorar cada transformação que a música poderia proporcionar? Daniel desceu do palco com uma mistura de leveza e sobrecarga. Um borbulhar de emoções o inundava, como se ele tivesse deixado um pedaço de si mesmo nas notas que ecoaram. Arlette se aproximou, olhos brilhantes, sorriso largo. Você arrasou, Daniel. Foi incrível. As palavras dela foram como um abraço caloroso em um dia gelado. Ele sentiu um nó se desfazendo em seu peito. Mas por trás da alegria, as inseguranças ainda dançavam com força, sussurrando medo em seu ouvido. E agora, o que fazer com tudo isso? A plateia ainda murmurava, alguns se dirigindo a ele, parabenizando-o, tentando capturar aquele momento mágico. Obrigada por se abrir conosco, disse um senhor de cabelo grisalho, com lágrimas nos olhos. Sua música tocou meu coração. Daniel assentiu, um sorriso nervoso no rosto. Aquela era a validação que tanto desejava, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de manter essa chama acesa o apunhalava. O que aconteceria na próxima apresentação? E quando a adrenalina do festival fosse substituída pelo silêncio da vida cotidiana? Os aplausos ainda ressoavam em sua mente enquanto caminhava de volta a um canto mais tranquilo da praça. Ele olhou para a cidade, que pulsava com a energia do festival. O barulho e as risadas ao redor eram um lembrete de que a vida seguia, independentemente de suas inseguranças. Você está bem? Arlette sentou-se ao seu lado, perceptiva como sempre. Após o que você fez, é normal sentir-se assim. Eu não sei. Foi tudo tão intenso. E agora? E agora, o que vem? Ele olhou para ela, buscando respostas que talvez não existissem. E se eu não conseguir repetir isso? Ela respirou fundo, e com um olhar sério disse, Daniel, somos todos feitos de altos e baixos. O que você viveu hoje foi real. A música que você trouxe é uma parte de você. E isso nunca mudará. As palavras dela ecoaram como uma canção suave, um lembrete de que ele não precisava ter todas as respostas. Mas a pulsação do festival parecia insistir para que ele buscasse mais. Novas ideias começaram a borbulhar em sua mente. E se ele usasse aquela conexão íntima com o público como base para o próximo passo? O que mais sua música poderia significar para as pessoas? Eu quero fazer isso de novo. Mas, disse ele, a determinação começando a fomar. Quero compor mais, quero me expor, saca? Arlette sorriu, e seu brilhante olhar o encorajou ainda mais. É isso que eu queria ouvir. Vamos falar com alguns dos organizadores? Talvez você possa voltar no próximo festival ou até criar algo próprio.
Os olhos dele brilharam com a ideia. Mas à medida que a possibilidade se solidificava, a sombra das expectativas voltava a pairar. E se ele falhasse? E se a música que tanto amava não fosse suficiente? Seus pensamentos foram interrompidos por um grupo passando. Um deles comentou: "Quem foi aquele cara que tocou agora? Ele é incrível." Aquilo fez seu coração acelerar ainda mais. Elas falavam dele, mas ao mesmo tempo a dúvida se agravava. O que viria a seguir? Daniel olhou para Arlette. Ela estava ali, ancorando neste novo mar aberto de possibilidades. Mas e se a próxima melodia que ele criasse não fosse tão grandiosa? Estava ele realmente pronto para essa nova fase? O festival ainda estava no auge, mas no fundo de sua alma, ele sabia que as respostas não viriam facilmente. Um novo desafio se aproximava, e ele teria que enfrentá-lo. E agora, o que exatamente ele daria aos outros e a si mesmo? O que viria depois dessa revelação? O desejo ardente demais não o deixaria dormir tranquilo. As notações da vida e da música estavam apenas começando a tocar seu verdadeiro tema. Daniel ficou em silêncio, observando a fumaça dos espetáculos de luzes e cores que se espalhavam pela praça. A música viva ainda vibrava ao redor, parecendo gritar por ele, enquanto os olhares e os sorrisos da plateia continuavam a ecoar em sua mente. Mas com os aplausos agora distantes, a realidade começou a se estabelecer. "A gente precisa fazer algo", disse Arlette, quebrando o silêncio com um tom de empolgação. "Vamos nos encontrar com as pessoas do festival antes que tudo isso acabe. Eles podem ter um espaço para você, algo mais que este show. Você já pensou em fazer um trabalho colaborativo? Um trabalho colaborativo?" Daniel repetiu, a ideia despertando uma mistura de curiosidade e receio. Era como abrir uma porta escondida. Mas o que havia do outro lado? E se eu não me conectar com ninguém? E se nada disso der certo? Arlette, percebendo sua hesitação, segurou sua mão. "Daniel, você se conectou com eles esta noite. Eles sentem sua música. Não pense no que pode dar errado, mas no que pode dar certo. Imagine a força que você pode criar junto com outros artistas." As possibilidades começavam a dançar lentamente na mente de Daniel. Ele sempre sonhara em tocar com outros músicos, de explorar outros estilos e experimentar diferentes sonoridades. Seria um passo novo, um mergulho em uma nova dimensão da sua arte. Mas a sombra da insegurança ainda se projetava no fundo de seus pensamentos. "Eu não sou tão bom assim, e se eu não conseguir me encaixar?" O medo sussurrava, mas Arlette, sempre tão firme, não deixou que ele se afundasse nesse mar de dúvidas. "Lembre-se de onde você começou. Não pense no que os outros vão pensar, mas sim no que você pode aprender. E se você se expor, pode criar algo lindo." "Você está certa", ele respondeu, sentindo uma pequena chama de esperança acender dentro dele. Era a mesma chama que havia feito sua mão tremer quando estava tocando. E se ele permitisse que essa união criativa fosse a sua próxima grande jornada? "Vamos lá", ela disse, cheia de energia, puxando-o de leve. Daniel levantou-se, agora com o coração acelerado dessa vez, não apenas pela apresentação, mas pela possibilidade que estava diante dele. Enquanto caminhavam, ele começou a pensar em canções que queria criar, histórias que desejava contar. O festival era apenas o começo, e ali na praça, uma nova aventura estava prestes a se desenrolar. Assim que se aproximaram dos organizadores, notou que outros artistas também aguardavam. Havia vozes e risadas, uma mistura de estilos e expectativas. A cada nova face que via, a insegurança se dissolvia um pouco mais. Daniel, uma mulher alta e animada, o cumprimentou. "Você foi ótimo. Não viu que o público estava vibrando? O que acha de estruturar uma jam session com outros músicos? Podemos fazer algo incrível." Ele trocou olhares com Arlette, que saltou de alegria. Tudo começava a tomar forma, mas uma pergunta ainda pairava. Será que ele estaria realmente preparado para essa nova etapa? E se as inseguranças voltassem, mais intensas do que antes? Enquanto a música vibrante pulsava ao seu redor e os rostos cheios de expectativa passavam por ele, Daniel sabia que tinha uma escolha a fazer: deixar as dúvidas dominarem ou se lançar de coração aberto nessa nova jornada. Ele respirou fundo, permitindo que as músicas ao seu redor se tornassem um convite irresistível. "Vamos nessa", ele disse para Arlette, o medo agora sendo uma sombra subserviente à determinação crescente. "Estou pronto para tentar." E assim, enquanto a noite se desenrolava, Daniel percebia que cada passo dado o levava mais longe de suas inseguranças. No entanto, ele sabia que novos desafios o aguardavam. O que seria dessa experiência colaborativa? E se ele não apenas se descobrisse, mas também fosse descoberto pelos outros? A verdadeira jornada estava apenas começando.
A cidade de São José do Campo acordou em um vibrar diferente. O festival de música continuava atraindo pessoas e artistas, e a energia no ar estava carregada de possibilidades. Para Daniel, o mercúrio da esperança fervia em seu peito. Após a apresentação, sua mente não parava de se mover, pensando em cada frase, cada melodia que poderia transformar em algo ainda mais grandioso. Ele encontrou Arlete, pulsejando com novos planos e ideias. Daniel, o que acha de criar algo juntos para a próxima Jam Session? Vamos unir forças com outros músicos e deixar as coisas fluírem. Você vai ver como aprenderemos juntos. O olhar dela brilhava com animação, e Daniel não pôde deixar de sorrir. Essa era a oportunidade que ele desejava, uma chance de realmente se conectar com a música, e que talvez isso pudesse mudar tudo. A ansiedade, sem dúvida, era uma companheira constante, mas havia agora um fio condutor de coragem entre eles. Vamos lá. Precisamos testar essa nova composição. Arlete o puxou, e enquanto caminhavam em direção ao grupo que se formava, ele sentia uma leveza que não conhecia antes. O que começou como um sonho solitário agora se tornava um projeto em conjunto, onde a união poderia trazer algo ainda maior. Quando chegaram, viram vários artistas, algumas caras familiares e outros totalmente novos. Todos estavam alinhados em suas diferenças, mas pareciam unidos por uma única paixão, a música. Um violonista tímido fez piadas sobre como deveria tocar algo que fizesse a plateia dançar, e as risadas ressoaram pela praça. Para Daniel, esse foi o sinal. Era hora de deixar a insegurança de lado e se abrir para a experiência. Assim que começaram a tocar, algo mágico aconteceu. Enquanto se uniam em solos, ritmos e versos, as notas fluíam como se fossem um único corpo, cada um contribuindo com suas histórias. Daniel tocava sua composição, e os outros acompanhavam em um diálogo musical envolvente, como um murmúrio de vozes se entrelaçando. A sensação de suprir lacunas, de completar frases musicais era indescritível. Ele encontrou seu espaço dentro daquela troca, entregando-se por inteiro ao momento. A música não era mais apenas uma fuga, mas sim, uma forma de conexão verdadeira. As incertezas foram substituídas pela alegria de ver sorrisos surgirem ao redor, e a certeza que ele estava fazendo algo especial. Ao final da Jam Session, todos estavam radiantes. Os aplausos ecoaram, e as vozes de parabenização passaram pelo ar como um perfume suave. Daniel olhou ao redor, percebendo a atmosfera que tinham criado juntos. Era mais do que música. Era um laço formado na fragilidade e beleza que todos trouxeram consigo. Arlete se aproximou, puxando-o para um abraço apertado. Você viu como todos ficaram animados? Isso foi apenas o começo. Estou tão orgulhosa de você. As palavras dela o envolviam como um cobertor. Ele estava cansado, mas o cansaço era bem-vindo. Aquela era uma sensação de pertencimento, uma nova realidade que se abria na sua frente. Enquanto a noite se desenrolava, Daniel pôde perceber que cada música carregava histórias de superação. Ele poderia não ser o melhor músico, mas sua verdade ressoava com sinceridade. As dificuldades que enfrentarão juntos ali, superadas pela força da união. Ele começou a olhar para as próximas apresentações com um novo brilho. Não importava se eram de casa cheia ou vazia. O que importava era a coragem de se expor e deixar a sua essência brilhar. E assim, nos dias que se seguiram, Daniel não hesitou em buscar novas colaborações. Participava de cada Jam Session, de cada composição nova que surgia entre amigos e novos conhecidos. Colocou seu coração na música e viu como as letras ganharam profundamente o espaço da esperança e das lutas coletivas. No final do festival, em meio aos cânticos e risos, ele percebeu que a vida não se tratava apenas de fazer música, mas de fazer parte de algo maior. Ele olhou para Arlete e para os novos amigos que havia feito, e se lembrou do olhar preocupado da sua mãe durante a primeira apresentação. Agora, ao contrário do medo, havia um sentimento de realização. Ele poderia viver a música e ao mesmo tempo cuidar de sua família. A escolha de ser artista não significava perder-se, mas redescobrir-se a cada acorde tocado. No toque da última canção, os aplausos mais uma vez se intensificaram. Daniel levantou a cabeça e sorriu, sabendo que aquele momento era só o começo. Ele estava preparado para as transições que ainda viriam, para os desafios, mas acima de tudo, estava pronto para seguir o caminho que o seu coração havia escolhido. A música iria guiá-lo, e agora, ele poderia compartilhar esse sonho. Daniel entendeu que não estava sozinho, e em cada nota que tocava havia uma chamada ao amor, à união e à celebração da vida. Assim ele não hesitou.
Sentiu-se livre, forte e finalmente pronto para dançar sob a luz do seu verdadeiro eu. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos nessa jornada!